Lá. Boa noite, meus amores. Estamos aqui hoje para a leitura de Segunda Crônicas, capítulo 32. Crônicas está parecendo outubro, que nunca acaba. Porém, ele vai acabar, porque se nós finalizarmos hoje 32, 33, amanhã é 34, 35. E aí a gente acaba. Na verdade, acho que é 36 ou 35. Calma aí, que agora eu me perdi de novo. É 35, né? 35. Então amanhã a gente acaba. É, Mas brincadeiras à parte, vamos agradecer a Deus por esse momento de graça que a gente está aqui unidos, né, para a leitura da palavra dele, para alimentar nosso espírito novamente. E obviamente que toda vez que passa um fim de semana, a gente, né, ora, assim, agradece. Então é importante unidos aqui agora a gente agradecer. Então vamos lá, Senhor, obrigada por esse momento, novamente, sempre. Que o Senhor nos deixa unidos aqui para aprender sobre a Sua palavra, ter acesso ao Senhor, ter acesso a quem o Senhor é, ter acesso à forma e como o Senhor pensa, como o Senhor age, esse momento sagrado de nos conectarmos com o Senhor, esse momento sagrado, não somente como a gente faz em oração, mas entrando na palavra, porque tudo começou com uma palavra. O Senhor iniciou tudo dizendo: haja luz, e a gente entende, Pai, a gente entende que a Sua palavra, ela tem um poder na nossa vida. E a gente agradece porque o Senhor também nos diz que a nossa língua, ela, ela tem o domínio da vida e da morte. Então a gente entende isso, que é a vida espiritual e que é a morte espiritual, e que a sua palavra, ela tem que estar nos nossos lábios, ela tem que estar nos nossos corações. A gente agradece por esse privilégio de poder antes não entender e hoje com o Espírito Santo a gente aprender, porque ele nos instrui, ele nos guia. Então a gente só tem graças a dar, Pai, porque a gente não fez nada para merecer isso. E assim o Senhor nos escolheu. Mesmo assim que eu digo. Então, obrigada por esse momento, obrigada porque nós estamos entrando em comunhão com o Senhor e toda vez que estamos unidos como igreja, toda vez que a sua palavra atinge um coração perdido, atinge uma pessoa perdida, a gente sabe que a palavra diz que os anjos fazem festa nos céus e a gente entende, Pai, que nosso poder como ferramenta nesse mundo é te servir. É estar aprendendo mais e mais com o Senhor, para que nós não sejamos tropeço, pedra de tropeço, como a palavra diz, para os nossos irmãos, mas que nós sejamos é, frutos das sementes que o Senhor planta, que nos ajuda a plantar, obviamente. Então, que nós possamos dar frutos. E esses frutos não poderiam vir, obviamente, sem a nossa sincronização, sem a nossa intimidade, sem a nossa devoção, obediência e esse momento tão importante que é essa comunhão com o Senhor, né? Então a gente agradece e pede, obviamente, que possamos ser canais da tua palavra, nossas atitudes, o nosso olhar para com as coisas, o nosso ponto de vista e como passamos ele à frente, que possa sempre, Jesus, ser refinado para a honra e a glória do seu nome. Senhor, toque os nossos corações, que nós queiramos, Pai, sermos moldados pelo Senhor, ouvir somente a sua voz, seguir somente a sua palavra, ter obediência somente com o que o Senhor nos ensina e a devoção somente a Ti. Obrigada por esse momento, obrigada pelo fim de semana que o Senhor nos permitiu ter, obrigada porque o Senhor nos abençoou até aqui, estamos reunidos para a nossa leitura. Então, a gente vai iniciar agora e que o Senhor me use como canal, nos proteja dos males espirituais, dos visíveis também, e que nós possamos estar debaixo da sua proteção, das suas asas, para que a gente continue a nossa missão, nosso propósito de vida, que só o Senhor sabe e que nós, alinhados com o Senhor, teremos acesso também. Então, obrigada, Senhor. Vamos lá. Amém. Para a honra e glória do seu nome, essa live é consagrada a Ti. Então, a gente vai iniciar agora no capítulo 32, versículo 1. Depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. Então, está tendo aí agora uma ameaça, né, à Síria, porque esse rei, Senaqueribe,
ele vai está invadindo, né? A gente está lendo isso agora, invadindo Judá, né? E Ezequias, obviamente, tem como é que diz? Tem uma batalha a enfrentar. E o que nos convida a ver que, gente, presta atenção, os altos e baixos que a gente passa na vida, os do nada que algo acontece, né? Ele não pode ter tanto efeito quanto você confiar em Deus para passar eles, né? Eu vi por eles, aliás, eu vi um post na internet esses dias, eu não sei onde está agora, não vou achar, com certeza não vou achar, porque eu não preparei para isso, tá? Mas vale a pena que eu mencionar. Eu vi esse post na qual estava escrito assim: todas as minhas dificuldades, era uma coisa assim, tá bom? Com todas as minhas dificuldades, que bênção foi poder passar por elas, ou é poder passar por elas com o Senhor. Porque eu prefiro estar acompanhado com ele, cheio de problemas, do que sem a sua companhia, com todos os meus problemas resolvidos. E isso é de uma coragem da gente dizer, né? Porque a gente fica entre o nosso egoísmo humano de dizer, ai, não, gente, eu não queria ter problema, não. Mas aí também a gente vem como cristão, né? Isso a gente, da nossa vida humana. A gente vem como cristão e diz: não, tem como viver sem Deus, gente. Prefiro ter problema porque eu sei que Ele vai me ajudar a resolver, e eu sei que eu vou sair melhor deles, eu sei que faz parte do crescimento, eu sei que Ele está me olhando, Ele está me protegendo. Então, requer coragem da gente entender, né, que os nossos altos e baixos com Deus é melhor do que a nossa vida totalmente em paz sem Deus, porque a gente sabe que é uma coisa é intangível, uma vida sem problemas, sem altos e baixos. Não tem, né? Então é importante a gente focar sempre naquilo que é real, é termos uma vida que vai, obviamente, vir com alguns desafios, mas que nós temos Ele para isso. E nesse momento, Ezequias está passando por um perrengue, por quê? Depois de tudo que ele fez, como está falando aqui a palavra, né? Depois de tudo que ele tinha feito, que ele, né, ele fez uma limpeza completa em Judá, e todas as pessoas começaram de fato a seguir Deus, a se orientar em relação a Deus, com Deus, para Deus. Agora segue aí um momento de não calmaria, de não paz, de não momentos de, que bom, agora eu posso relaxar. Agora segue o momento de que, depois que ele fez com fidelidade, e aí a gente vai ver o que que Deus vai fazer por conta da fidelidade que Ezequias teve em relação a ele. Então, olha que lindo, porque a gente vai passar por uma intervenção divina, a gente vai passar por encorajamento, a gente vai entrar pela fé, preparação, porque agora ele está sendo. Imagina que você é Ezequias nesse momento e as coisas estão chegando na sua vida para te desafiar. Depois de tudo que você faz, de ler a Bíblia todo dia, de ir para a igreja todo dia, de fazer isso todo dia, de não sei o que todo dia. Imagina você agora está enfrentando alguma coisa que Deus não vai te abandonar. Nunca. Então, depois de tudo que Ezequiel fez com muita fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e tudo mais. Tá, já lemos essa parte. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, um grande grupo se ajuntou e fechou todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Ele está dando a gente está vendo aqui uma estratégia, especificamente, ok? E eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Peraí. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o Milo, que é o aterro, da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e escudos. Então, como a gente está vendo aqui, ele está se preparando. Acabei de ver aqui a mensagem da Alessia. Um pouco com Deus é muito, sem Deus é nada. Cresci ouvindo minha mãe repetir isso.
Com toda a certeza. Isso vale para absolutamente tudo, Lécia. Tudo com Deus, aliás, nada com Deus é melhor do que a gente ter tudo sem Ele. Com toda certeza. Que lindo isso que sua mãe te ensinou, né? E te orientou desde criança. Que é muito importante os pais fazerem. Porque a gente carrega a vida inteira, você tá vendo? Desde que você era criança. E hoje você está aqui falando uma frase que pode afetar uma outra pessoa que vai ouvir e vai dizer, caramba. Então, é muito importante, né? Ah, então vamos lá. E aí, na cidade de Davi, mandou fazer também muitas lanças e muitos escuros, então ele está se preparando para esse ataque que tá, né, parece estar bem sólido de acontecer. Nomeou o povo aliás, desculpa, sobre o povo, oficiais militares e os reuniu na praça, à porta da cidade, animando-os com essas palavras. Veja absolutamente isso, como encorajador está sendo nesse momento. E lembrem-se que um bom líder é necessário não somente liderar as pessoas de modo egoísta e egocêntrico, mas entender que é para alguém. Liderar é para alguém, né? Então, você liderar o povo de Deus não é somente, eu faço isso toda semana, eu faço isso todo domingo, eu faço isso todo tanto, eu lidero esse grupo X, eu lidero, porque isso vai para o currículo das pessoas, né? Tem pessoas que botam isso no currículo do ego delas e é sempre, não, porque eu sou líder disso, eu sou líder daquilo. E a pergunta é, como que você está liderando o povo de Deus? Então, não é somente, olha, faça isso porque é a melhor estratégia, faça aquilo, você vê. Tudo faz parte de uma boa liderança para o povo de Deus. E aqui a gente está vendo Ezequias encorajando eles, que agora está dizendo aqui, ó, animando-os. Primeiro ele fez eles se preparem com isso, se preparem com aquilo, vamos fazer as estratégias, vamos isso, mas agora vem aquilo que é importante, porque vai na alma. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. E isso, gente, chega a dar arrepio, né? Porque isso aqui é a sua oração para todo o problema que você tem. Seja forte e corajoso ou corajosa. Não tenham medo, nem desanimem por causa do seu problema, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Então, não importa o quão famoso seja, não importa o quão grande seja o desafio, não importa o quão poderoso, não importa, porque nada é maior que Deus. Nada é maior do que o poder de Deus. Então, ai, tá, mas o meu problema é X, Y, Z. Não é maior que Deus. Não é maior do que a compaixão com Ele. Não é maior do que o amor que Ele tem por você. Não é maior do que o poder que Ele tem de revirar a circunstância para o seu bem. Então, mais do que não ser forte e não ser corajoso, estar com medo, desculpa, estar com medo e você desanimar, busque o oposto. E o oposto sempre vem com o Espírito Santo, que é encorajador, que é mensageiro, que nos anima. Então, essa frase aqui é uma oração que a gente pode usar todos os dias da nossa vida. Não tenha medo, seja forte e corajosa, porque qualquer coisa que você esteja passando não é maior do que o seu Deus. Com ele está somente o poder humano, mas com ele está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que Ezequias disse. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. E você pode ser essa pessoa na vida de outras pessoas, e pode ser na sua também. Teve uma vez que eu fiz um post na internet, eu peguei um background assim, azul, eu estudei sobre a cor específica para postar, né? Não sei, color therapy que você fala, mas eu não sei como é que seria em português especificamente, mas é uma terapia da cor, digamos assim. E aí você busca as cores, o significado delas e o que elas podem te afetar, né? Mentalmente. Então, tem estudos que falam, por exemplo, cores de hospitais,
cores de clínicas para XYZ tratamento, e etc, etc. Então, eu fiz um post azul, né, e coloquei uma experiência que eu passei comigo mesma e que decidi compartilhar por algum motivo. E eu coloquei lá, eu estava passando por alguma coisa que eu não me lembro o que que é, não me lembro mesmo. E aí fui na frente do espelho, e aí na frente do espelho comecei a falar com Deus, me animando, mas colocando em mim aquele ânimo espiritual que vinha de Deus, né? Olhando para mim e olhando para uma foto minha quando eu era pequena, né? E aí eu comecei a falar com aquela menina da foto pequena, que sou eu, que ainda estou aqui, que ainda vive em mim, né? Mas que aprendeu a crescer, que aprendeu a ajustar, se adaptar e, né? E crescer com as circunstâncias da vida e, obviamente, as consequências das minhas escolhas, que não necessariamente são consequências negativas ou positivas, são consequências, ponto, né? Cromoterapia, obrigada, Alessia. Cromoterapia, exatamente. Então eu botei a foto dela quando ela era pequena, dela, ó, minha, quando eu era pequena, olhei para ela e comecei a falar com ela palavras de que ela precisava ouvir, porque a minha eu adulta não deixava ela criança ouvir, né? E todos nós, gente, os pais que são pais pela primeira vez na vida. Ah, não, mas já teve 10 filhos, mas são pais de 10 filhos pela primeira vez. Os pais também foram crianças. Todos nós estamos no experimento da vida. Não há nenhum, né, tirando Cristo, que sabe as respostas da vida, que sabe. Então, todos nós merecemos compaixão, graça, piedade, todos nós, né? Então, vai ter momentos na sua vida que você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, aquela pessoa é super. Não, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, esquecendo que tem uma criança lá dentro que passou por algo para que ela chegasse a que ela é hoje, né? Então, a confiança que a gente tem que ter em Deus e no Espírito Santo, ela vai servir para você, criança, também. Então, não é somente você encorajar as pessoas ao seu redor. Muitas das vezes, os conselhos que você está dando para o próximo está servindo para você também. E eu tenho certeza que você já passou por isso. De você estar aconselhando alguém e você ouvir aquelas palavras e dizer, nossa, isso é para mim também, né? Então, isso é importante. E aqui é engraçado de ver isso aqui, porque ele encorajou o povo e o povo ficou o quê? Confiante. Eles não podiam falar para si só? Podiam, mas eles fizeram isso? Não, não fizeram, mas tinha um líder para fazer. E você tem esse líder em você. É o Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, você não vai ouvir das pessoas ao seu redor. Você consegue, vai, tenha fé, tenha esperança, você é forte. E você não vai ouvir dessas pessoas, porque essas pessoas, às vezes, também têm machucados e descrenças tão grandes e falta de esperança tão grande que ela não vai ser sua líder, seu líder. Vão ter pessoas que vão te incentivar, que vão te motivar, que vão te encorajar, obviamente. Mas aquele que dorme e acorda com você, aquele que, quem sabe mais de você do que aquele que te criou? Então, aquele ali é o seu líder. Então, quem é o seu líder espiritual? O Espírito Santo. Depois vem o humano, porque a gente está vendo aqui, ó, que ele está dizendo, ó, com ele está somente com o rei da Síria, né? A gente está falando aqui agora de Senaqueribe. Com ele está somente, só o que ele tem é o poder humano. E conosco está o Senhor Deus. Então, aqui vai mais do que o encorajamento humano. Vá sempre no Espírito Santo buscar encorajamento, porque esse é um dos atributos dele. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas tropas estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim que Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança. Não, peraí, desculpa. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria. Em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias disse:
o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das suas mãos, do rei da Assíria. Ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que removeu os santuários locais e altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar, sobre ele e queimar incenso? Não foi ele, é isso que eles estão dizendo, né? Não foi Ezequias que disse isso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Por acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar a terra deles das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados separaram para destruição, qual deles você conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não de... Porque veja bem, gente, isso aqui está sendo dito para o povo, porque o diabo ele sempre imita Deus. Sempre. Sempre imita Deus. Então, aqui como teve um, que é Ezequias, sendo usado por Deus. Aqui como teve Ezequias motivando, tem um fazendo o oposto. Aí ele fala, portanto, por que que vocês vão deixar Ezequias enganar vocês ou iludir vocês, dizendo, né, dessa maneira, dizendo, não se preocupem, porque como é que disse? Porque o deles é o poder é humano. Vocês não ouviram que nenhum dos outros deuses conseguiram salvar os povos das minhas mãos? Vocês não entenderam que eu sou muito poderoso? Vocês não entenderam isso? Por que que vocês estão deixando Ezequias iludir vocês, enganar vocês dessa forma? Nenhum Deus conseguiu fazer isso. Porque sempre vai ter alguém para desmotivar, viu? Sempre. Acredite nisso. Por isso que é sempre bom você manter as suas coisas no secreto para você e o Senhor. Porque o que vai ter gente te desmotivando, o que vai ter gente colocando pensamentos negativos, energias malignas e coisas na sua vida, né? Não está escrito no gibi. E não são pessoas. É o que o diabo faz para parar você, para te dar desânimo, para te dar inércia, para te dar preguiça, para te dar dor para sempre, falta do perdão para sempre, isolamento para sempre. É o que ele faz. Ele ama isolar as pessoas. E não é tipo, por exemplo, como Jesus fez, que ele se isolava para orar. É o contrário. Ele se isolava para orar. Então, isso é o que a gente está acabando de falar aqui. É você ser você e Deus sempre. Você e Deus, você e Deus. Isso não é se isolar em relação às suas coisas de vida, suas orações, né? É você não compartilhar mais do que com Deus. Ele faz o oposto. Ele isola as pessoas em dor, em sofrimento, né? Tantas outras coisas e várias patologias psicológicas, né? Coisas que ele faz de fato, porque ele usa essas chaves, essas ferramentas, para degradar o ser humano. Degradar, eu acho que fala, desculpa. Para pôr o ser humano no chão mesmo. Aí ele vai ali, ó, o povo todo encorajado, feliz e ouvindo, é isso mesmo, a gente tem nosso Deus. Aí vem um e fala assim: vocês não ouviram que eu sou mais forte do que todos os deuses que já passaram nas minhas mãos? Como é que você está deixando essa pessoa dizer que você vai conseguir? Ou deixando você ouvir que tenha fé, tenha esperança, tenha. Você não ouviu? Então, é perigoso a gente ouvir sempre conselho de pessoas, porque todas elas vão estar baseadas nas suas próprias experiências. Todas elas vão ter tido um trauma, uma dor, um alto e um baixo, e baseado naquele olhar é que elas vão dar o conselho a você. Só Deus vai estar por você especificamente no centro, sem dizer, pera, eu já passei isso com alguém, então eu acho que é melhor dizer para a pessoa, olha, isso. Deus não faz isso. Deus é Deus. Então ele vai estar por você com informações ainda do futuro. Ele vai estar por você com situações que você não presenciou, não ouviu de alguém, não sabe, não, e ele vai estar ali por você. Então ele diz: não acreditem nele, pois nenhum Deus de nação nenhuma ou reino algum jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos.
E o que eu amo disso é porque Deus, Deus ele tem um senso de humor também, ele é bem detalhista, e a gente às vezes passa pelo detalhe se não prestar atenção pelo Espírito Santo. Olha, muito menos o Deus Aí ele bota o nome próprio dele com D maiúsculo. Porque, obviamente, né? Ele não vai se comparar com esses outros. Então, quando você vê que, ó, um Deus letra minúscula, você sabe que Deus tá, ó, ele tá falando dessas outras coisas aí, ó. Mas eu, né? Aí a pessoa fala, ah, mas quem escreveu? Não foi Deus quem escreveu? Claro que foi. O respeito dele aqui com o próprio nome dele. Quem que ia se tentar botar um D maiúsculo ou D minúsculo? Tudo é Deus, a Bíblia inteira é Deus. Então, ele, é Deus narrando o que está acontecendo. Por isso que eu sempre falo que a Bíblia ela é um diário de Deus, é a biografia de Deus, porque ele está escrevendo ali a história dele com as pessoas, o que ele teve que fazer com as pessoas, para as pessoas, né? Então, a gente só sabe dele quando lê a palavra dele, ué, porque é o diário dele, né? É um diário de amor, de relacionamento que ele tem com as pessoas e que, através de Jesus, essa reconexão foi feita, foi possível ser feita, né? Então ele fala, muito menos o Deus de vocês vai conseguir livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, e Ezequias, seu servo. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e dizendo contra ele: como os deuses dos povos das outras terras não livraram os povos deles das minhas mãos, assim o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então, os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estavam sobre o muro para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam com Deus. Peraí, desculpa. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por isso, o rei de... Porque isso é muita verdade. Quem fez Deus X? Quem esculpiu a imagem do Deus Y? Quem esculpiu a imagem da rainha X? Da rainha. Homens. Agora pergunte a você mesmo: quem esculpiu a imagem do seu Deus? Não tem. Então ele não é produto do homem. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, esse é Isaías que nós vamos ler, tá? Tá acontecendo na mesma época que Isaías já está aqui. Como tantos outros livros, eu vou falar com vocês isso numa próxima live, ou mesmo, ou talvez no próximo livro que a gente vai ler agora, é Esdras, se não me engano, a gente vai falar sobre os personagens que a gente ouve e que eles têm livros específicos deles enquanto acontecem coisas que nós já lemos. E na época de juízes, na época de reis, tem muitos ali que a gente, nossa, então isso estava acontecendo, tipo, por exemplo, Ruth, né? Acontecendo no mesmo momento que. E aí a gente vai, uau, muito legal, a gente vai chegar nisso em algum momento. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. O Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de Coma. Isso aqui é o seguinte: Deus estava aguardando o pedido de socorro, porque o homem, normalmente, a gente acha que a gente consegue fazer tudo com as nossas mãos, né? A gente consegue resolver tudo sozinho. Então Deus estava ali quietinho, esperando clamarem por ele. E eles clamaram. E quando eles clamaram, o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado, porque é isso que o nome de Deus faz. Ele envergonha as pessoas que vivem na maldade, vivem no pecado, que vivem. É isso. Mas a diferença é que aquele que vive no pecado, aquele que precisa de Deus, ele não pode se sentir envergonhado e fugir do Senhor. Ele tem que ser acolhido pelo Senhor. Esse aqui não quis ser acolhido pelo Senhor. E muitos não vão. Eu conheço muitas pessoas que dizem: Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz, então para que ir atrás dele? Envergonhado, porque é o que o pecado faz. O que Adão e Eva fez quando eles estavam, eles pecaram? O que é o pecar? Se separou de Deus. Eles se esconderam atrás da árvore. Por quê? Porque a vergonha desceu sobre eles. Certo dia, ao entrar no templo dos deuses, alguns dos seus filhos o mataram à espada.
Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as famílias. Que é o que Deus faz, Deus cuida da gente. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Ezequias, porém, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que fora tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém, e por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Ezequias possuía muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo que se propôs a fazer. Contudo, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Isso aqui não é para Deus saber porque Deus não sabe, é para que ele pudesse ver, porque logo depois ele mesmo entendeu que ele mesmo foi orgulhoso e que ele mesmo precisava do perdão de Deus e que ele mesmo. Então, quando isso aconteceu, que o orgulho dele e tudo mais, Deus o deixou para prová-lo. Todas as vezes em que você acha que Deus está mudo, né, em alguma situação na sua vida, Ele está com você, ele nunca vai deixar de estar com você. Mas nós vamos, principalmente porque a gente tem o Espírito Santo, isso aqui é outra época que a gente está lendo, né? Nós temos o Espírito Santo, ele não sai de nós somos selados. O apóstolo Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito de Deus. Então, não tem como a gente perder o Espírito Santo de Deus dessa forma. Mas aqui mostra que Deus prova, né? Como nós temos o Espírito Santo, não tem como Deus nos deixar, né? Porque ele habita em nós. Agora nós deixamos ele. Nós deixamos de alimentar nosso espírito. Nós distraímos com o mundo. Nós fazemos com que a nossa vida espiritual morra, ou ela se apague, ou ela se dissipe, né? Mas Deus nos prova nesses momentos todos, porque é importante saber o que está no coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão todos os túmulos dos descendentes de Davi, ou seja, foi com honra que ele foi sepultado. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e Manassés, seu filho, sucedeu como rei. Aí agora a gente vai ver o que esse Manassés aqui vai fazer, hein? Vamos lá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. O que que vai ser isso aqui? Introduzir novamente aos israelitas as práticas pagãs, idolatrias e até mesmo sacrifícios de criança, levando Judá totalmente para o pecado, tipo assim, profundo. É isso que ele vai fazer. Ele reconstruiu os santuários locais que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Também ergueu altares para os Baalins e fez postes de Azerá, uma deusa.
prostrou-se diante de todos os exércitos celestes. Isso aqui a gente entende como horóscopos, né, como signos, a crença que ele tinha em relação a isso, porque são todos os celestes, né? Ah, o exército celeste é o que nós entendemos. E ele se prostrou diante desses do exército celeste inteiro, né? E lhes prestou culto. E o que que é o prostrar-se diante de alguém, tá? Se ajoelhar, se prostrar diante, né? Ter respeito, se ajoelhar, baixar a cabeça. Construiu altares no templo do Senhor, a respeito do qual o Senhor havia dito: Meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Não são todos, né? Tem como a pessoa dizer assim, não, não era signo, não, eram todas as estrelas. Não tem como. Como é que vai construir altar para todas as estrelas? A Bíblia é bem, bem clara que são todos os exércitos celestes. Então, nós acreditamos que sejam os horóscopos. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício. Aqui, os seus filhos, a gente está falando de mais velhos, já não é mais criança, tá, gente? Em sacrifícios no vale Ben-Hinom, praticou adivinhações, consultou os que anunciam presságios, o que praticam feitiçarias, recorreu a médiums e a quem consultava os espíritos. Aqui já tem tantas religiões, três linhas, e a gente tem tantas religiões, tantas crenças, tudo integrado nisso aqui. Você tem religião que fala que vê futuro, consulta futuro em nome de Deus, que faz isso aqui em nome de Deus. Você tem religião que anunciam presságios, que olha para você, lê a sua mão, lê o copo que você está bebendo alguma coisa e pronto. Praticam feitiçaria. Naquela época, a feitiçaria é conhecido como. Você precisa dar um Google nisso para você saber o que que era considerado feitiçaria ou o que que é considerado feitiçaria, você vai entender. Recorreu a médiums, né? Pessoas que, eu tenho o poder, eu fecho os olhos, algo baixa em mim para que eu tenha poder e eu vou ser o mediador de algo, né? Os médiums, então, os mediadores de algo que aconteceria especificamente espiritual. Quem consultava os espíritos, eu tenho acesso aos espíritos, vamos lá. Então, a gente vai falar com o espírito XYZ. Tudo isso detestável ao Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo. Templo do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: Neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se condicional, se tão somente tiverem o cuidado de cumprir tudo o que lhes ordenei em toda a lei, nos estatutos e ordenanças dados por meio de Moisés. Gente, não é difícil amar Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar, respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, não é difícil. Agora, com tanta, ah, como é que diz, tentação no mundo, com tanto a vida é minha, eu faço o que eu quiser, com tanto não, eu creio em Deus de diversas formas, eu tenho vários jeitos de crer, eu tenho tanto isso. Com tanto, não, eu quero ser livre, eu quero fazer exatamente o que eu quiser. E eu ouvi uma analogia muito linda de uma pessoa que me falou assim, eu não me lembro agora exatamente se foi uma pessoa, se eu, peraí. Eu acho que foi algum amigo meu que disse que tinha um pastor, eu não me lembro agora, tá, gente? Mas eu não sei também se foi algo que eu vi na internet. Eu sei que foi algo tão pessoal, assim, que eu olhei aquilo com tanta. Que eu posso estar confundindo qual foi a circunstância que aquilo chegou aos meus ouvidos. Mas, é, que foi assim. É, peraí, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Muito de Moisés. Ai, gente, eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar como foi, não. É, mas era algo assim.
que Deus escreveu, olha, fugiu da minha cabeça. Eu vou lembrar, eu vou anotar aqui, peraí. Lembrar, mensagem. Calma aí. Eu vou lembrar e volto aqui, porque enquanto eu falei, eu esqueci o que eu tava falando. Olha que maluquice. Deixa eu ver. Aos seus antepassados, se tão somente condicional, se tão somente tiverem cuidado de cumprir tudo que eles ordenei com ordem. Ah, sim, graças a Deus, obrigada, Senhor. Sobre o pecado. Ele dizia que as pessoas diziam assim: não, eu quero ser livre para poder fazer o que eu quiser. E aí esse cara, ele usava um tipo específico de substância química, né? Ele falou: não, eu sou livre, eu posso parar a hora que eu quiser. Aí o amigo dele falou assim: pode mesmo? Então você fica um mês sem fazer? Aí ele falou: um mês é muito. Aí ele falou: você fica 2 semanas sem fazer? Aí ele falou: "Ah, 2 semanas é ok, mas não precisa. Você fica uma semana sem fazer? Aí ele, pô, uma semana eu consigo, mas talvez seja mais difícil. Aí ele falou: então você é livre? Aquilo ali, gente, quebrou meu coração, assim, de surpresa, né? Porque foi uma explicação, uma analogia. Eu acho que foi um post, não me lembro agora, mas foi uma analogia tão maravilhosa. Ou foi meu sobrinho? Gente, eu não me lembro agora, sério. Mas é tão maravilhosa porque eu falei, caramba, é mesmo. Olha que interessante uma forma de você mostrar para a pessoa, não, eu sou dona da minha vida, eu quero ser livre, eu não quero ser cristão, porque cristão vive preso. Aí, essa pessoa explicou, não sei se era um pastor, né? Explicou assim, eu sou livre, porque tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. E eu não tenho vontade de fazer isso. Então, eu sou livre. Porque eu não tenho vontade de fazer o que você disse pode parar em um dia e não consegue ficar um mês sem. Você é aprisionado naquilo. E aquilo foi muito forte para mim, de ouvir. Eu acho que meu sobrinho contando, eu não me lembro, mas aquilo foi muito forte de ouvir, porque foi uma analogia na qual eu nunca pensei em explicar para algumas pessoas que perguntam sobre o pecado, por exemplo, sem de fato elas não se sentirem ofendidas por algo delas. Então, isso foi algo interessante. Você consegue parar de, independente do pecado que for, independente do vício que for, você consegue parar de por um mês? Eu consigo, eu posso parar agora. Eu sou livre, eu não preciso disso para viver, eu não preciso disso para ser feliz, né? Pessoas com alguns vícios e tal. Pergunta para ela, você consegue parar por um ano? Aí se ela disser assim, consigo. Aí você continua o desafio, que você vai estar ajudando a pessoa da mesma forma. Você vai, então tá bom, vamos parar um ano. Quando ela voltar, que não é questão de se, é questão de quando, você fala, você é livre ou você é preso? Porque você é cristão, você tem o Espírito Santo te guiando da forma, você não precisa disso. Quando você tem um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, você olha para as coisas do mundo, assim, você olha para algumas coisas e você fala: Deus me livre, Senhor, não me deixa nem ter vontade disso. Você não tem vontade disso. Você é literalmente livre. Então, como é que Jesus te livra do pecado? Te permitindo fazer e você não ter nem vontade, porque você é livre de não querer fazer, ao invés de ser aprisionado no preciso fazer, ou só serei feliz se eu fizer, ou quero fazer, eu não consigo viver sem tipo de pensamento. Então, Manassés, porém, desencaminhou Judá, foi uma pedra de tropeço. E o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Gente, imagina fazer pior do que o povo que nem era de Deus. O Senhor falou para Manassés e ao seu povo, mas não lhe deu. O Senhor falou a Manassés. Deus não abandonou, não. E ao povo. Mas eles não lhe deram atenção. É como se Deus estivesse falando, eles tampando o ouvido. Ah, beleza, falei, Deus. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu ao seu pedido.
e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Giom, no vale, até a entrada da Porta dos Peixes, em P maiúsculo, porque é nome próprio de uma entrada, né, especificamente, ao redor da colina de Ofel, e também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia introduzido lá, bem como todos os altares que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou, a palavra que está sempre conectada com a nossa fé em Cristo. Restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão, relacionamento e gratidão, ordenando ajudar, ofertas, né? Ordenando ajudar que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos santuários locais, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, a sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, constam nos registros históricos dos reis de Israel, isto é, Judá, como ocorre frequentemente em 2 Crônicas. A sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu santuários locais e ergueu postes de Azerá e ídolos antes de se humilhar para o Senhor, tudo consta nos registros históricos dos videntes, ou seja, registros históricos de Osai. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado na sua propriedade. E Amon, seu filho, sucedeu como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, o seu pai, havia feito. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Ao contrário de Manassés, porém, o seu pai não se humilhou diante de Deus e antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram no seu palácio. O povo da terra, porém, matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou Josias, o seu filho, rei em seu lugar. É isso. Então, finalizamos aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente vai chegar em Josias e depois Josias celebrando a Páscoa. Uai, gente, tem 36, então tem mais um. Tem mais um, mas se Deus quiser a gente consegue finalizar amanhã. Deixa eu ver. É um pouquinho longo. Vamos ver. Um pouquinho longo. Talvez a gente não vai conseguir finalizar e começar Esdras amanhã especificamente. Mas tudo bem, porque a gente vai começar assim que der. Então, amanhã a gente vai 34 e 35, tá bom? Fiquem com Deus, então. Um beijo para vocês. Bênçãos e bênçãos sempre. E que Deus abençoe cada um de vocês no restinho de noite de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bom descanso.